Muito bem. Ok, vamos lá, vamos dar uma estudada a respeito de processo penal. E o processo penal nós vamos conceituar o objeto do direito processual. Agora nós vamos ver só os conceitos do objeto do direito processual, a finalidade do direito processual e o princípio mais relevante do direito processual penal. Tá bom? Então vamos dar esta sequência aqui. Deixa eu pôr minha colinha aqui. Então nós vamos conceituar aqui o... Deixa eu pôr aqui minha colinha. Muito bem. Que é o conceito. O conceito ultrapassado do direito processual penal. Algumas pessoas criticam esse conceito, que diz o seguinte. Este conceito reza o seguinte: conjunto de preceitos jurídicos para apuração da infração penal, de sua autoria e inflição de pena. Ou seja, aí segue a crítica agora. Não abrange a grandiosidade do termo, não é suficiente, pois infração penal mais autoria é igual a pena. Inflição penal mais autoria é igual a pena. Em alguns casos não há pena, sim uma medida de segurança. O conceito também não trata dos aspectos jurisdicionais, como a organização judiciária penal. Exemplo, competência. O conceito não trata do inquérito. Não há pena sem o devido processo penal. Limitação ao poder do Estado de punir. E o inquérito não é processo. Não. E o inquérito, que não é processo, é um procedimento administrativo. Tá certo? Agora, o conceito moderno, segundo José Frederico Marx, diz o seguinte: é um conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal objetivo, a sistematização dos órgãos da jurisdição e respectivos auxiliares, bem como a persecução penal. Conceito mais abrangente, preenche as lacunas do direito tradicional. O termo sua autoria, presente no conceito ultrapassado, foi alterado pela expressão aplicação do direito. Aplicação do direito objetivo, certo? Toca-se no ponto do aspecto organizacional, sistematização dos órgãos da jurisdição e auxiliares. Trata também o conceito de inquérito ou persecução, sendo a Polícia Judiciária responsável pelo inquérito, onde posteriormente o Ministério Público proporá a ação penal. A ação penal pode ser pública, que é a denúncia, incondicionada, insubordina-se à condição, e condicionada, subordina-se à condição da apresentação. Ela pode ser privada, que a privada é a queixa. Alguém vai dar a queixa lá. O objeto do direito processual penal. Direito penal que, por não ser auto-aplicável, exige o direito processual penal para retirá-lo da abstração e trazê-lo à realidade. Sai lá dos conceitos do vade-mecum e traz para a realidade. Relação processual penal. Pirâmide onde o autor, Ministério Público, réu, sujeito ativo e juiz. Então nós temos lá onde há o autor, que é o Ministério Público, o réu, o sujeito ativo e o juiz. A vítima imediata do crime é a sociedade representada pelo Ministério Público. O ofendido, a vítima imediata, não faz parte da relação processual penal. O ofendido, pessoa física, por outro lado, tem interesse individual na ação. Percebendo-se que o Código de Processo Penal trouxe a figura do assistente no seu artigo 271, vamos dar uma observada aqui na lei do Código de Processo Penal, artigo 71, é o nosso CPP, vamos abrir aqui, o artigo 71, vamos conferir aqui, 271, vamos abrir aqui no artigo 271, ok, achamos aqui. Reza o seguinte, olha:
Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, editar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos, no parágrafo 1º do E598, tá bom? O juiz ouvido o Ministério Público decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Então, nosso vadimédico está aqui, tá certo? Então, aprendemos aqui, certo? A respeito de o lado do interesse individual da ação, percebendo que o CPP trouxe a figura do assistente no seu artigo 271 do Código de Processo Penal. O advogado não é assistente, tá certo? Advogado, ele não é assistente, é procurador dele. O ofendido, ascendente, descendente, irmão, cônjuge do mesmo, pode o ofendido como assistente propor meio de prova? Vamos pensar um pouco aí, né? Qualquer meio de prova? Não, apenas provas documental, sempre dando vista para outra parte ao contraditório ou testemunhal, tá certo? O que não é permitido às testemunhas devem ser arroladas na inicial sob pena de preclusão do direito. O artigo 41, vamos voltar aqui no nosso vademecum, né? O artigo 41, vamos dar uma observada aqui no artigo 41 do nosso CPP, que diz o seguinte. Tô chegando lá, tá aqui. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, tá certo? Sobre omissão de elementos da denúncia ou queixa. Tranquilo? Tranquilo, então vamos continuar. É ato do Ministério Público, olha lá, arrolar a testemunha. Tá aí, tá escrito aqui. Propor esse tipo de prova é ato formal. O assistente poderá, porém, pedir ao juiz que arrole testemunhas. Pode o menor de 21 anos e maior de 18 anos ter direito de representação? Ele pode acusar, pode mais por manifestar o desejo para que o Ministério Público promova a ação penal, podendo menos, portanto, a finalidade do direito. A gente vai dar uma olhada aqui. E a finalidade do direito processual penal? Definir uma relação jurídica que o ilícito penal faz nascer imediatamente quando ocorre. Surge o poder dever do Estado de punir quem? Punir o quê? O direito do indivíduo, status de liberdade natural do homem, devido ao processo legal que definirá o caso através de uma decisão justa. Princípios mais relevantes do direito processual penal para delimitar a inspiração do direito processual penal. Princípio da verdade real, material. É o processo penal onde nós vamos parar por aqui, né? No princípio da verdade real e material. Em processo penal, a sentença deve conter um fundamento da verdade dos fatos. Processo penal é a busca da verdade dos fatos para uma decisão final. Porque a busca da verdade real, a busca da verdade penal é tão relevante para o direito processual penal por causa da gravidade dos fatos penais e porque são direitos indisponíveis, diferentemente de processos não penais. O juiz
deve buscar a prova, não sendo inerte, como ocorre no processos não penais. A verdade formal do juiz inerte apenas pelo que lhe é levado pelas partes. Baseia-se na expressão que o que não está no processo não está no mundo. O que não está no processo não está no mundo. Aqui o juiz busca a prova. O juiz tem o dever da prova em processo penal, analisando-se que o ônus da prova é o que alega. A regra é absoluta, né? Tá lá dentro do artigo 156 do CPP. Vamos dar uma olhada lá no artigo 156 do CPP. Diz o seguinte, este artigo: a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício. É facultado, ou seja, não tem a obrigação. Inciso primeiro, ordenar o mesmo antes da inicial a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Em processo penal, podendo interferir no processo diferentemente dos processos não penais, onde os fatos são contestados, presume-se diferentemente dos processos não penais, né? O silêncio do réu não poderá mais ser interpretado em seu desfavor. É um direito constitucional. O réu não está obrigado a responder às perguntas formuladas sem maiores ameaças, pois não há presunção de culpa. A verdade real sempre deve prevalecer. Alguns autores afirmam que a verdade real não é tão absoluta assim, exemplificando a tese não absolvição de um culpado, descobrindo-se que era culpado apenas após o trânsito em julgado. Neste caso, a verdade real não prevaleceu, ocorrendo o contrário. Se foi condenado injustamente, a verdade real cria revisão criminal para reparação deste dano. Tá certo? Por hora é só. Vamos continuar estudando, as provas estão chegando, o bicho está pegando e nós vamos estar, estudando cada vez mais. Depois nós vamos falar sobre o princípio da legalidade e obrigatoriedade. Acerto, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.